Boa noite, doutores, boa noite, doutoras. Estamos iniciando mais uma live depois de um intervalo realizado durante a semana em face a todo esse tumulto que nós estamos vivendo em nosso país. Hoje, quando são 20 horas e 35 minutos, estamos iniciando a nossa live dia 7/11 de 2022, direto de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Com a saudação muito especial aos nossos presidentes regionais, suplentes, internautas, jornalistas, especialmente o jornalista José Luiz, do Jornal O Novo, que tem a sua plataforma no Twitter. Também o jornalista doutor Domingos da Paz, que daqui um pouco estará conosco também. Mas também queremos, antes de iniciar a nossa live, dizer que nós iniciamos na sexta-feira uma série de vídeo-reuniões visando a formação do Conselho Federal da ANB. Na sexta-feira tivemos a reunião com a participação do Dr. Edson Leles, doutora Aldenora Pires, doutor Egídio Maga Neto, do Rio Grande do Sul, doutor Robson Ramos, que vocês estão vendo no seu vídeo, de São Paulo, e o doutor Sérgio Ramos, de Santa Catarina. E a reunião de hoje, dia 7/11, teve a participação do doutor Hermenegildo Alberto, presidente do Piauí, doutor Nelson Cipriani, presidente do Paraná, doutora Ana Rogéria, presidente de Goiás, doutor Charles Alexandre Zebas Caldas, presidente do Maranhão, doutor Adalberto Martins de Rezende, presidente de Tocantins, a doutora Leurice, que daqui a um pouco também estará conosco, presidente de São Paulo, doutor Josemar Paes Bandeira, presidente do Distrito Federal, e doutor Cláudio Marinha de Pontes, presidente do Estado da Paraíba. O núcleo da reunião é a formação do Conselho Federal da ANB, que oportunamente voltaremos a falar sobre esse tema. Eu normalmente deixo algumas informações importantes para o final da live, mas hoje eu quero informar com relação às nossas questões relacionadas ao Conselho. Boa noite, doutora Léo. Boa noite, doutor Carlos, Robson. Ao nosso conselho, e depois, mais tarde, vamos trocar um pouco de informação sobre essas questões relacionadas à questão do pedido de direito de pensão e dos TRFs, que foram encaminhados todos os expedientes, mas os tribunais regionais estão literalmente parados, né? Nós não temos resposta por hora dos expedientes. Encaminhamos tudo aquilo que foi necessário, que foi pedido, e agora estamos aguardando, né? E eu acho que, diante de toda essa dificuldade que nós estamos vivendo com relação à instabilidade do novo governo, e esperamos que permaneça o atual, nós não sabemos o que os tribunais estão se utilizando para manter esse silêncio todo. Mas, de qualquer forma, vamos aguardar o que vai vir aí nos próximos dias. Para iniciar a nossa conversa de hoje, permita apenas, doutora Leonice e doutor Robson, fazer a apresentação desse videozinho aqui, ó. Estados Unidos para falar de democracia e liberdade. Vamos escutar de novo? Vamos ver o que ela disse de novo? Prestem atenção a essa notícia aqui. Ministros do STF vão aos Estados Unidos para falar de democracia e liberdade. E aí, doutor Robson Ramos? O que te parece essa engenharia de transformar o Brasil numa extensão de, sei lá, qual é a pretensão desse povo aí que está habitando aí em volta de Brasília ou dentro de Brasília, querer dar ensinamento ou lição de democracia e liberdade? Que linguagem é essa e em que momento eles vão sair do país, doutor Robson? Boa noite a todos, boa noite, doutora Léo, doutor Carlos e colegas que estão assistindo pela internet. O pessoal do STF falar sobre democracia e liberdade é uma coisa irônica, né? A gente pode até olhar pelo lado jocoso, mas a gente tem que começar a parar de ser ingênuo também e olhar com mais seriedade o que está acontecendo.
Veja só, tem um livro do Stalin, foi Stalin, onde ele fala sobre o comunismo e, se não me engano, o título é mais ou menos assim, o comunismo e a gramática, alguma coisa assim. O comunismo e, se não me engano, é a gramática. Não é bem gramática, não me recordo o termo. Mas a ideia do livro dele é que quando você assume o governo, você modifica o significado dos termos. A maioria dos vocábulos tem o seu significado alterado, outros são eliminados, deletados do vocabulário, e vocábulos novos são criados. E o que a gente tem visto é que eles seguem essa cartilha do Stalin. Eles modificam o significado das palavras. Então, democracia agora é ditadura da maioria, segundo o Alexandre de Moraes. Então, quando eles vão lá para falar de democracia, a democracia que ele está falando não é aquela que tem o significado que nós conhecemos. Para ele, o significado de democracia é a ditadura da minoria, né? Para eles é isso que eles chamam de democracia. Então, confunde muito a cabeça das pessoas, porque a gente, quando ouve um vocábulo, a gente pensa no significado original dele. E eles vão lá para falar de democracia, mas no significado novo que eles criaram, onde um ministro não precisa respeitar a lei, nem Constituição, nem nada daquilo que o princípio da legalidade já virou antidemocrático. Então, atos antidemocráticos são exatamente aqueles que, no passado, né, nós achávamos que era a base da democracia, né? Liberdade de expressão agora é um ato antidemocrático. É um absurdo o que a gente está vendo. Mas a gente não pode esperar nada diferente deles. Eu vou passar a palavra, mas depois eu gostaria de mostrar onde que isso começa, né? Que a gente... Doutor Robson, me permite apenas uma colocação que nós estamos constatando. Nós não temos mais juiz de primeiro grau? Nós não temos mais competência de foro? Nem promotor de justiça. Não temos mais outro juiz, a não ser um juiz só? É só um juiz. E ele toma a iniciativa, né, de abrir inquérito, de punir, mandar prender, multar. Pois esse é o conceito de democracia do Alexandre de Moraes e da quadrilha dele, né? Então, esse é a questão, está no conceito da palavra. Doutora Leonice, tudo que nós estamos verificando hoje no direito, nada disso nós aprendemos na faculdade. Nada. Doutor Carlos, doutor Robson, eu tenho, na minha opinião, o seguinte: tudo aquilo que nós aprendemos dentro das cadeiras acadêmicas foi tudo aquilo que nós não temos na realidade. Há anos. Eu não vou dizer que no passado nós não tivemos uma Suprema Corte. Infelizmente, hoje nós não podemos dizer que nós temos juízes. Eles não são juízes, eles são ministros indicados, eles não são eleitos, eles estão ocupando uma cadeira e estão aplicando a ditadura. Essa democracia e liberdade é a democracia e a liberdade deles. Mas, doutora, o estrago que eles fazem é enorme, doutora. Exatamente, deles. Apesar de que eles tentarem levar isto para fora, eles não vão ter muito sucesso, não. Porque o mundo tomou conhecimento de tudo que o Brasil vem passando na mão desses ditadores, desses tiranos. Na realidade, mais Alexandre de Moraes, porque ele é a bola da vez. Cada hora é a bola da vez ali. Agora é Alexandre de Moraes. E outro detalhe, a liberdade, a democracia lá nos Estados Unidos não é a liberdade e democracia do Brasil.
E aqui nós estamos buscando a nossa liberdade, a nossa democracia, o nosso respeito à Carta Maior, à Constituição Federal. Doutor Robson, existe um outro detalhe interessante com relação a tudo isso aí. Não te parece aqui, eu quero fazer uma ressalva do pensamento jurídico. Não te parece que eles pegaram a nossa Constituição e largaram no mitório e o Alexandre de Moraes fez o serviço de incendiar a Carta Máxima, não? Não existe mais Constituição, doutor? Mas não existe. Gente, acabou, o Brasil não tem mais Constituição Federal. Não tem Constituição e faz tempo. É que nós deixamos chegar nesse ponto. Mas nós quem, doutor? Nós quem? Nós, o povo, né? O povo. Em 91, a OAB foi extinta. A partir de então, uma entidade que não tem existência legal passou a indicar os seus membros para cargos públicos importantes, como que são o desembargador, ministro e várias outras funções que são preenchidas, né, por pessoas que não estão habilitadas legalmente para isso. Então, a baderna já começou faz tempo, começou em 91. Depois de 91, nós tivemos aqui a emenda 45, que ninguém comentou também, ninguém falou sobre a emenda Constitucional 45, que foi um golpe de Estado. Aquilo é impossível alguém aceitar aquilo como natural. Mas ninguém comentou. Só a gente aqui comenta, né? Essa discussão só fica entre nós, por isso que é um grande problema. Depois disso, veio a DIN 3026, em 2006, onde eles falam coisas, aberrações ali, que era para tirar todos os membros do STF no voto deles. O voto deles é uma confissão de crime, uma aberração, o voto daqueles ministros, né, de falar de uma entidade que existe à margem do Estado, e é um Estado paralelo, tem poder, não se submete a nenhum dos três poderes. Isso é um golpe de Estado, não existe essas coisas, né? Depois disso, aí vem o Rodrigo Maia. Rodrigo Maia foi reeleito presidente da Câmara 2 vezes consecutivas, sendo que é proibido. E antes disso, teve uma alteração no regimento, feito no governo da Dilma, se não me engano, artigo 5º do regimento, eles dizem lá que não se considera uma recondução, a eleição para o mesmo cargo. A Constituição proíbe, mas não se considera recondução à eleição para o mesmo cargo em legislaturas diferentes. Eu fiz um documento sobre isso, não sei se o senhor se lembra disso. Tenho Legislatura aqui. e mandato são termos diferentes, entendeu? Eu tenho isso guardado até hoje, doutor. O mesmo deputado, o mesmo político, seja deputado ou senador, ele não pode ser conduzido 2 vezes para o mesmo cargo. Não interessa se é na mesma legislatura ou se é no mesmo mandato. A proibição é em relação à pessoa e não em relação a mandato ou legislatura. Então, a Constituição vem sendo massacrada há muito tempo, né? Depois vem a história das fake news. O Bolsonaro, ele ganhou o primeiro mandato com a internet. Foi a internet que elegeu o Bolsonaro. Ela era livre até então. Não existia censura na internet. E, graças a isso, o Bolsonaro ganhou 80% da preferência das pessoas, da população. Logo em seguida, eles inventaram a tal da fake news. Mas que ninguém sabe até hoje ninguém sabe o que é fake news no ordenamento jurídico. Nós sabemos sim, doutor. Temos que entender. A fake news é uma arma, uma ferramenta de guerra. É uma arma para calar a boca das pessoas. Começou que tudo que a direita falava era fake news, qualquer coisa. Eu já mandei vídeo para uns amigos meus, petistas, que eu já bloqueei, né? Mas eu mandava vídeo que eu fiz.
eu fiz o vídeo, mandava pro filho da mãe e ele já escrevia embaixo, nem via o vídeo, fake news. Então, é uma arma de guerra. A fake news é uma arma de guerra que eles têm e nós não percebemos que é uma arma de guerra. Logo depois da fake news, aí vem o inquérito das fake news, que é justamente para censurar e calar as pessoas. Aí as redes sociais passam a bloquear a conta da pessoa. Eu cansei de tomar 30 dias no Facebook, e agora a minha conta faz anos que está lá como restrita, ou seja, ela não tem alcance. Então, aquela ferramenta que o Bolsonaro usou para ganhar a eleição, eles neutralizaram, então já virou uma competição desleal, né? Então, essa confusão, ela vem de muito tempo atrás, ela está explodindo agora, porque agora tem gente famosa sendo prejudicada, né? Tem deputado indo para a cadeia, tendo as contas bloqueadas, o próprio presidente, fizeram isso até com o Trump, né? Então, pessoal, eles têm uma estratégia de longo prazo. Nós é que não tínhamos notado. Nós, entre aspas, né? Porque aqui no nosso meio, a gente já fala disso há muito tempo. Mas a sociedade não se deu conta disso ainda. Mas isso começou em 91. Ali começa a bagunça. E depois emenda 45 e tudo isso daí. Então, a gente já... Coincidência ou não, 91 foi a extinção da OAB, né? Exatamente. Então, nós aqui já sabemos do que está acontecendo e sabemos que isso já vem de décadas, né? Isso para a gente não entrar na história lá daqueles vampiros lá do IAB, né, doutora Leonice? Que são os próprios, doutor Robson. Eu costumo dizer, IAB, a OAB, há muitos anos eu falo para ele que é o guarda-chuva do IAB, porque a ponta da pirâmide são os próprios. Eles são o IAB, eles são a OAB. Exatamente. Esses ministros, esses desembargadores, são os próprios que comandam tudo, entendeu? Só que é aquilo que eu sempre digo, eles jamais poderiam imaginar ser descobertos. Foram descobertos. Esse crime vai acabar. Por quê? O gigante levantou. Quando o doutor Robson fala, nós somos culpados, doutor Robson, eu me coloco dentro disso também, porque eu também sempre integrei esse nós, né? Até nós descobrirmos tudo isso, toda essa verdade, lá em 95. Antes, nós não tínhamos essa fonte de informação que nós temos hoje. Hoje, isso. o mais leigo, ele tomou conhecimento de toda essa sujeira. Eles não podem ter o conhecimento do que se trata o IAB, a OAB, STF, STJ e CIA, tá? Mas no contexto geral dos crimes que vêm sendo praticados desde quando o presidente tomou posse em 2019, essas afrontas, o presidente, ele levantou o patriotismo, que eles fizeram esse trabalho sujo e tiraram isso tudo da educação, do povo. Hoje, nós temos, sim, um povo levantado e a prova está aí. Não arreda os pés da frente dos comandos, quartéis. Não vão arredar o pé. Não vão. Doutor... Sabe por quê? Eles são lá, sei lá, 200, somando todos, são 200, mas são contra 200 milhões de brasileiros. Doutora Léo, eu vou usar aqui vou ousar fazer um comentário que pode comprometer o canal. Mas o Brasil vive em cima do pântano das fraudes. A fraude da existência de uma entidade que se diz juridicamente existente. A fraude de uma assinatura de um presidente da República que convalida uma lei. A fraude de várias eleições, conforme se depara e vai se deparar aí amanhã, possivelmente no relatório que será exibido pelas Forças Armadas com relação a eleições anteriores.
A fraude na apresentação de projetos de lei que muitos parlamentares não sabem, assinam, acabam se comprometendo, depois dizem que assinaram, que não sabiam. Que país é este, meu irmão, doutor Domingos da Paz? Boa noite. De falsificação de assinatura de uma senadora. Que exatamente. Assinou. Doutor Domingos da Paz, meu irmão, boa noite. Boa noite à mesa, doutor Robson, doutora Leonice e doutor Carlos. Eu estou deverasmente muito feliz com o povo na rua. Eu estou muito feliz mesmo, porque eu sou precursor disso no Brasil, com a graça de Deus. Eu fiz o primeiro movimento que eu fiz onde hoje está lotado de gente, ali em frente ao quartel do Ibirapuera. O primeiro movimento que eu fiz lá, eu tenho fotos e tenho filmado ali, tinha umas 500 pessoas. Eram todos amigos do Facebook. Não tinha WhatsApp como tem hoje, né? Então, aquela míngua de gente, aí no dia seguinte eu fui reclamar do Facebook. Até hoje eu tenho lá na faixa de 30 mil amigos no Facebook, né? Só que eu não participo mais do Facebook. Esqueci. E aí eu fui lá e dei bronca em todo mundo. Falei, e aí? Só apareceu lá, eu tenho 30 mil amigos, apareceram 500 pessoas? Que brincadeira é essa? E depois eu fiz outros movimentos, que fizemos lá no MASP, em São Paulo, também tinha por volta de 300, 500 pessoas, e os petistas passavam e xingavam a gente de... Nunca vou esquecer, chamavam a gente de coxinha. Aí, coxinha, não sabe fazer nada, tá vendo, coxinha? Esse era o termo que eles usavam contra a gente, né? Eu, debaixo de chuva, eu tenho aí o vídeo gravado, debaixo de chuva, fazendo discurso lá, e aquela míngua de gente, 300, 500 pessoas ali. Não tem mais do que isso. Entendeu? Então, eu hoje estou muito feliz, porque eu estou vendo no lugar onde eu passei, hoje eu vejo milhões de pessoas. Milhões de pessoas. Então, esse gigante, igual a doutora Luiz falou, esse gigante adormecido, acordou. Hoje está acontecendo um movimento no Brasil muito interessante, doutor Carlos. Anota aí. Está acontecendo, está em pleno vigor o avivamento. Para quem não sabe o que é avivamento, tem que aprender. Pega a Bíblia, vai descobrir o que é a Bíblia. Aí, o avivamento. Hoje, o povo está acordado e está em pleno avivamento, assim como aconteceu na derrubada dos muros de Jericó, a muralha de Jericó. Então, aquele povo reunido, Deus usou o braço armado, a milícia, né, a coisa militar de Josué para poder fazer exatamente a derrubada dos muros de Jericó. Josué lá, aí aqui, tudo começa com J. Então, eu estou muito contente, muito feliz, mas muito mesmo, muito. Hoje foi um dia para mim assim extraordinário. Eu vi a quantidade em Brasília, mas Brasília está lotado de gente que eu nunca pensei que eu ia ver isso aí. Eu tive lá várias vezes em Brasília, aquilo é um cemitério, né? Cheio de prédio e funcionário público. Agora cheio de gente, né? Você vai aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, agora há pouco passou o pessoal tirando foto do Rio de Janeiro. É muita gente na rua, graças a Deus, o povo acordou. Eles não querem, estão avivando. Agora, o mais importante de tudo isso que eu tenho acompanhado é assim, esse avivamento que está sendo feito no Brasil, com a mão de Deus, com a permissão de Deus, é um avivamento para o mundo, porque hoje o mundo inteiro está sabendo da patifaria da esquerda no Brasil, e o Brasil se tornou o celeiro do mundo, é daqui que sai a sustentação para o resto do mundo. Então, nós somos as meninas dos olhos do povo estrangeiro, dos gringos, né? Vamos colocar assim. Por quê? Porque se a esquerda entra aqui e toma conta, vamos tudo por água abaixo. Porque só tem urubu, só tem abutre, só tem ladrão, só tem corrupto, só nego safado, como diz o baiano, só caba da peste. Então... Só permite um comentário aí, doutora. Doutor Lincoln Elias, aí está rodando no vídeo, abaixo do vídeo, o telefone da doutora Leonice. Então, caso queira fazer contato, pode entrar em contato com ela por este número. Desculpa, meu irmão.
Mas siga firme. Então, eu estou muito feliz e agradeço. Eu agradeço a participação aqui na nossa live semanal, porque eu estou expressando, né, essa felicidade junto com os meus amigos, né? E eu tenho certeza que na quarta-feira, dia 9, o ministro militar vai divulgar o conteúdo na íntegra do relatório dos 2 turnos das eleições. Eu acredito que vai ser surpreendente, não é porque o Brasil já sabe que foi feito o que aconteceu, né? Eles vão dar detalhes do roubo, da safadeza, da pilantragem. Então, bem assim, nós temos presídios no Brasil, mas vai faltar espaço. Faltar espaço para segurar. Só para completar, o doutor Domingos. Doutor Domingos, vai faltar espaço se já não tiver alguma reserva para algum lugar aí, né? Porque hoje... Pode ser. Pode ser. Hoje é segunda-feira, né? E o senhor acha que eles já não sabem disso? Sabe. Eu costumo dizer uma coisa, olha, em 1964, eu até coloquei o vídeo, né, da Revolução de 64, da Marcha das Famílias. E, naquela época, reuniu lá, sei lá, 1.500.000 pessoas. Era uma população menor, né, do que nós temos hoje. E o que eu digo, eu sempre disse, uma coisa é você estar fazendo as manifestações, como nós viemos fazendo desde 2019, até mesmo, né, em 2016, no caso da Dilma, do impeachment, e a outra é o clamor público. Isto aqui que nós estamos vendo hoje é o clamor público. As Forças Armadas, ela é a arma e o povo é o clamor do povo. Tá? Não é as manifestações na Paulista, lá no centro do Rio de Janeiro, em Salvador, é o clamor do povo. O Brasil inteiro está clamando SOS Forças Armadas. Doutora Léo, eu quero dar uma resposta para o doutor Vilemir Vilela, que ele diz, vamos falar um pouco da nossa luta. Quando eu iniciei a live, eu já passei algumas informações de que as demandas da ANB estão, todas elas, aguardando resposta. Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a sessão judiciária está nos autos, nos tribunais regionais sobre essa questão do peticionamento eletrônico, a ação civil pública. Então, está tudo encaminhado. Agora, daqui para frente, é só aguardar os retornos. E isto que eu quero falar para o doutor Vilemir, que nós não podemos dissociar esse momento político, porque ele está relacionado diretamente à nossa causa. Nós não podemos permitir que aquele grupo volte, porque aí é eternizar o crime. Isto chama-se eternizar o crime. Permitir que essa gente continue no poder, eternizar o crime. E nós não podemos permitir que isso aconteça. E é por essa razão que nós estamos discutindo hoje das relações e dos reflexos diretamente relacionados às causas da ANB. Desculpa, doutora Léo, mas vamos dar também as boas-vindas ao doutor Maurício Rabelo. Boa noite, meu irmão. Da ANB. Desculpa, doutora Léo. Boa noite, doutor. Desculpe. Boa noite, doutor Carlos. Boa noite, doutor Domingos da Paz. Boa noite, doutora Léo. E boa noite, caríssimo doutor, que eu sou fã desse doutor também. Sou fã do nosso caríssimo doutor Ramos. É um prazer estar com todos vocês e os nossos internautas. Maravilha. Doutor Léo, desculpe te interromper. Não, então, só complementando, né? Isso que nós estamos vivenciando hoje é diferente das manifestações que nós fizemos. Este é o clamor público, porque as Forças Armadas é a arma e o povo está clamando SOS Forças Armadas. É o clamor público no Brasil inteiro, e quanto mais e mais nós tivermos, melhor é para ser atendidos nossos pedidos, nossos anseios. E a questão do doutor
Vladimir aí, doutor Carlos, existe uma separaçãozinha, né, entre aqueles só afiliados com ficha e aqueles que são associados à ANB. Infelizmente, nós temos muito que só fizeram a afiliação, doutor Carlos, para buscar informações das ações da ANB, tá? E ele é um destas pessoas. Eu também gostaria de lembrar, né, esse doutor Villenir, que nós precisamos do governo para mostrar a ilicitude da Lei 8.906. Mas quem fez esta lei foram os deputados desse partido aí. Então, se nós queremos que essa lei seja anulada, esse partido não pode voltar, porque eles jamais vão anular uma lei que eles próprios fraudaram. Exatamente. Então, a nossa causa está diretamente ligada à questão política. Se esse partido voltar, dificulta a nossa ação. Não é nem anular, ela é nula de pleno direito. Ela é nula, mas se esse partido volta, a nossa chance vai por água abaixo, né? É difícil. Olha, eu não diria que vai água abaixo, mas vai ser mais difícil, né? Muito mais difícil. Esse partido é aquela composição que se encontra sentado de nobres que estão lá dentro do STF, porque essa porcaria dele. Não pode voltar. Eles que fizeram essa lei falsa. Exatamente. Então, eles não vão anular o próprio crime. Né? Quem é que dá sustentabilidade e continuidade? Não é os 9 assentados que estão lá? Não é aquela cúpula que está dentro da Câmara de Deputados e no Senado? O que nós temos que deixar esse doutor Villenir entender é que essa nossa causa está diretamente ligada a esse movimento que está acontecendo agora. Dependendo do resultado, é benéfico para o nosso grupo. Dependendo do resultado, é prejudicial aos nossos interesses. Então, temos que participar, sim. Né? Meu irmão, nós poderíamos ter uma condição mais favorável, também contando com a OCDE, não é verdade? Exatamente. E a chance do Brasil aderir à OCDE com esse outro partido é zero, né? Exato. Se nós conseguirmos que essa linha de direita se mantenha no governo, nossas chances aumentam absurdamente de conseguir tudo que nós queremos. Então, nós temos que ter uma posição nessa confusão, né? Até porque, até só para o trabalho do advogado vai ficar praticamente extinto se essa política do STF de que ele faz as leis, então nós não precisamos mais de advogado. Aliás, o advogado já nem tem mais acesso aos autos, né? Ele próprio está sendo ameaçado. Então, veja como é complicado esse negócio. A doutora Andressi Camargos, boa noite, doutores da ANB, estamos juntos nessa manifestação. Em nome de Jesus, vamos vencer. Eu não tenho dúvida. O doutor Carlos, o doutor João Horácio aí, ele está consumado, está tudo... eu só queria falar para o doutor João Horácio, veja bem, o presidente ele vai se manifestar no momento que ele tiver que se manifestar junto ao Ministério da Defesa, junto ao Exército. Já foi informado que o relatório será entregue ao TSE na quarta-feira. Amanhã nós temos eleições nos Estados Unidos, que essas eleições de lá é muito favorável ao pleito no Brasil. E pode ter certeza que na quarta-feira, se não for ainda amanhã, mas na quarta-feira, nós vamos ter notícias sim. Eu acredito que muitos estão acompanhando a movimentação do Exército no Brasil inteiro. Então, eu acredito que nós vamos enfrentar ainda, depois que tiver essa resposta, doutor João Horácio, nós vamos enfrentar uma situação meio que complicada aí, tá? E nós temos que estar preparados para isso.
Nós estamos vendo, inclusive, ações de guerrilha bem no norte, lá no Pará, de guerrilhas que vêm do outro lado, lá da Venezuela, de Roraima. Nós já estamos já vendo as fronteiras sendo patrulhadas em grande escala. Quer dizer, o inimigo, além de interno, é um inimigo externo, que está aqui do lado, que é totalmente dominado pela corrente esquerdista mundial, né? Descendente do Foro de São Paulo, né? de Fidel Castro, de Maduro, enfim. Esse é o povo que está nos rondando. Então, nós estamos vendo que a nossa causa, quando nós estamos falando desse evento importante, é preciso destacar que a ANB, as suas ações estão voltadas diretamente à permanência do atual presidente. E nós queremos, porque não é impossível, o doutor João Horácio aqui, o presidente tem que deixar de lado as 4 linhas da Constituição, assim, e agir que a cabeça de ovo não está ligando para a nossa Constituição. Eu ouvi também o Olavo de Carvalho, quando ele disse... Aqui, ó, doutora. Eu vi quando... A OAB não se manifestou? Não, ela não se manifestou realmente em nada. Aquela OAB de lá de 1964, que ela se juntou às forças, ao Exército, às Forças Armadas, lá atrás já foi uma articulação. E hoje ela mostrou a sua verdadeira face. De que lado ela está? Ela nunca esteve em defesa da sociedade e da democracia. Ela sempre esteve na democracia deles, da esquerda. É lá que ela integra. Tanto que está punindo uma advogada porque participou na frente de um quartel em busca da sua liberdade, em busca da democracia. Ela punindo, estão punindo outros porque se manifestaram e não consumir uma lista daqueles que votaram nesse descondenado, porque nós não podemos falar que ele foi absolvido, porque ele não foi. Via judicial, ele é condenado em 3 instâncias. Ele foi descondenado pelo STF, então não há que se falar que ele foi absolvido. Doutora... E aí estão querendo punir criminalmente essas pessoas que estão falando, olha, nós não vamos consumir naquele comércio, naquele negócio. Por quê? Porque eles são integrantes desse sistema. Por isso que ela não se manifestou lá atrás com vários pedidos de impeachment do presidente Bolsonaro. Se manifestou em várias questões políticas. Só que, nesse momento, ela não abriu a boca para falar um A. Nisso que nós estamos vivenciando aí, dessas urnas. E isso não é hoje. Doutora Léo... As urnas, elas vêm desde quando FHC trouxe essas urnas. Eles sempre colocaram lá quem eles quiseram. Doutor Maurício, essas urnas que hoje está praticamente proibido de falar delas, né? Parece que é um mito que ninguém pode tocar, discutir ou duvidar, né? Isso não existe isso em qualquer país do mundo. Você duvidar da lisura de uma eleição, ela só pode ser perfeita quando você consegue acompanhar etapa por etapa visualmente. Porque o ato de votar, ele é secreto. A pessoa que escolhe o candidato é secreto, não precisa estar relacionado diretamente à visibilidade no momento da pessoa que votou. Agora, no momento que você vai contar os votos, a contagem dos votos é ato público, faz parte dos princípios da administração pública, que é o princípio da publicidade. E como isto é possível, alguém da Suprema Corte dizer que que a nossa urna é auditável, quando se verifica que a maior das contradições que existem, das inconsistências que existem, são exatamente nas urnas que não foram auditadas, doutor Maurício.
Doutor Carlos. É incrível como nós temos hoje uma situação, em pleno século XXI, né? Vivendo uma situação de total inversão, né, de tudo praticamente, né, infelizmente, no Brasil. Veja, ao falar dessa questão, eu não vou repetir, né, porque tem hora que eu fico sem ar devido quando eu lembro de determinadas coisas, né? Mas aquilo, doutor, é inadmissível quando alguém vai no mercado, supermercado, faz alguma compra, né? Passa sua mercadoria, registra-se ali, e após a pessoa dona do mercado diz assim, olha, sua compra deu X valor. E sendo assim, a pessoa vai, fala, mas paga aquele valor, aí fala, mas você pode me dar nota fiscal? Ah, não está saindo, olha, é isso, ponto. Não, mas eu quero conferir. Não, mas pode ficar tranquilo, eu já conferi, já fiz tudo para você. Está tudo em ordem. Está tudo perfeito. Pode levar sua conta, está tudo ok. Né? Ou seja, e ainda assim, se a pessoa questionar algo nesse supermercado, fala, não, mas eu quero. Não. A pessoa ainda é punida, pode ser que o mercado ainda retenha, fala, olha, nem vou te vender mais. Top. Nem vou tirar os produtos de você. Então, é o que está acontecendo hoje no Brasil. Né? Se alguém questiona tal coisa, porque o ato de questionar é tão saudável quanto é a democracia. Doutor, eu quero que eu lhe fale uma coisa, eu tenho asco dessa palavra democracia. Asco. Eu me lembrei agora, doutor, do título do livro do Stalin, O Comunismo e a Linguística. Então, esse que é o ponto, é que ele defende que o conteúdo, né, o significado dos vocábulos tem que ser modificados. Pronto. Ai. Então, tem gente que diz que democracia é a ditadura da maioria. O Alexandre de Moraes falou isso, né? Agora, se a gente for buscar na filosofia, porque o significado de democracia não está no vocabulário Aurélio, está lá nos livros de filosofia, de estudo, de direito do Estado. Né? Exatamente. Então, democracia é quando o povo tem o poder, ele exerce o poder, é o povo que manda, é o povo que decide qual é o seu futuro. Isso que é democracia. Né? E nesse sentido, nós nunca tivemos isso aqui no Brasil. Aqui se confunde o significado, se confunde não, né? Eles enganam, induzem as pessoas a acharem que democracia é a pessoa comer um sanduíche de mortadela, é dançar na boquinha da garrafa, jogar futebol. Agora é picanha, só que é no conta-gota. Democracia agora é picanha e cervejinha. Então, é picanha, no conta-gota. Então, esse é o sentido. O que nós precisamos é restabelecer o verdadeiro significado dos vocábulos, né? Esse que é o problema. Até na economia, a economia tem um monte de vocábulo, tudo trocado. E é assim que eles causam uma confusão na cabeça das pessoas, né? E vira essa confusão, as pessoas não conseguem se comunicar. Eu estou falando um vocábulo, mas as pessoas estão entendendo outra coisa. Porque eu aprendi de um jeito, o senhor aprendeu também. Mas a gente vai falar com o pessoal mais jovem, eles não sabem do que nós estamos falando, porque virou como aquela confusão onde, esqueci agora o termo quando as pessoas queriam chegar no céu e todos, cada um começou a falar uma língua diferente, né? Então, é o que acontece hoje. Os termos são tão complicados hoje porque faz com que as pessoas não se comuniquem corretamente. E eu teve um período que eu fui dar aula, quando eu cheguei aqui do Estado, fui dar aula, nossa, eu percebi que as pessoas não entendiam o que eu estava falando, os alunos, né?
Porque eu falava um termo e eles explicavam completamente diferente. Eu falei, nossa, é como se a gente falasse duas línguas diferentes. É o que está acontecendo hoje. Mas, doutor Robson, é só um pequeno adendo aí, mas nós, infelizmente, tivemos aí 30 anos de destruição, vamos dizer assim, de deseducação. Porque como tem o termo né? Então, deseducação é o que nós tivemos durante 30 anos. Haja visto aí o nosso próprio direito, uma desconstrução, uma deseducação no próprio direito, que é algo assim imperdoável, né? E a educação de base, então, sofreu, doutor, uma barbárie. Sofre uma barbárie durante 30 anos. Só mais um adendo aí, doutor. Doutor, tem uma ideia, na educação de base, né, aqui em São Paulo mesmo, município de São Paulo, se o doutor pegar uma cartilha, tem uma cartilha que o município de São Paulo, né, entregou para aqueles que lecionam para educação fundamental, doutor, é de ficar estarrecido. Eu fiz leitura, eu fiz algumas, nas primeiras linhas ali, nas primeiras páginas da leitura dessa cartilha, eu parei porque eu não aguentava mais, eu já estava tremendo, de nervoso, porque eu não me conformei com a situação e não me conformo até agora e não aceito a forma com que estão tratando a educação de base. Então, doutor, nós tivemos 30 anos e ainda continua de deseducação, de destruição mesmo, de tudo. Isso é a escola Paulo Freire, doutor. Me permite apenas o doutor Carlos Eduardo Martins, meu irmão. Nós já falamos sobre isso no início da live. Tá bom, meu irmão? Então, só para reforçar, a notícia já foi dada, né? Ela é bastante estranha, mas, enfim, vamos verificar o que está acontecendo, o que vai acontecer daqui para frente. Desculpa. Deixa eu só falar uma coisa. O doutor João Horácio, ele falou assim que isso daí poderia ter sido resolvido no primeiro turno. Se ele tivesse feito todo isso no primeiro turno, respondendo ao doutor João Horácio e a outros, veja bem, ele não teria feito a reforma que houve dentro da Câmara de Deputados, do Senado e de governos de estados, tá? Por que ele trouxe para cá, para o segundo turno? Porque o segundo turno era só presidente. Presidente e governador. Presidente e o governador de alguns estados. Mas a Câmara do Senado, o Senado e a Câmara de Deputados, o pleito encerrou no primeiro turno. Então, nós tivemos uma reforma muito significativa lá dentro. E nós sabemos que nós vamos vencer essa sim, né? O presidente vai continuar assim, e mesmo que aquele 9 dedos assumisse, ele ia encontrar uma barreira violenta ali agora com o Senado e com a Câmara de Deputados. Se resolve isso no primeiro turno, doutor João Horácio, voltaria tudo na estaca zero. Tudo na estaca zero. E hoje nós temos um Senado de conservadores, Câmara de Deputadas e vários governadores. Vocês apostam numa nova eleição? Em termos, né? Eu acredito que não, Carlos. Ele foi eleito no primeiro turno. Essa é a minha opinião. Eu também. Essa também é a minha opinião. Foi eleito. Não tem que fazer nova eleição. Mas tem uma corrente de juristas aí que dizem que tem que haver uma nova eleição. Nova eleição com condenado? Só deixa eu fazer um comentário. Eu não escutava antes o meu retorno aqui da minha locução. Coincidentemente ou não, e repentinamente entra no meu fone de ouvido agora a minha realimentação, como se estivesse vazando áudio em algum lugar aí. Então, podemos estar tendo companhias... Não, continua. Tá. Continua.
Mas, enfim, isso não importa. Eu só fiz esse comentário porque hoje na internet nada mais é seguro. Absolutamente nada. Isso aqui nós estamos ao vivo. Então, não tem problema não, doutor Maurício, fica tranquilo. E via de regra, nós não podemos nos esquecer também que diante de tantos movimentos que esse país já teve... ganhou aí? Oi? O Rogério Madeiras, ele ganhou o quê? Ganhou o quê que ele ganhou? Quem falou? Esse idiota aí. Ganhou o quê? Tá disfarçado. Sai fora, meu. Já foi descoberto. Cai fora. Mete o pé. Não, eu acho interessante pessoas que nem essa. Isso é uma pessoa que eu tenho dó, né? Porque, na verdade, sabendo que a pessoa foi condenada em 3 instâncias, roubou, desviou, destruiu o país economicamente. E isso não é uma posição de um advogado, isso aqui. Isso não pode ser coisa de advogado. Doutora, seu microfone está fechado, doutora. Microfone fechado, doutora. Não, mas estou fazendo gesto. Ele ganhou. Os 9. Só que é o seguinte, olha, esse coitado, ele está querendo comer picanha de conta-gota, porque o jargão, a metáfora que foi usada na campanha era uma metáfora. O Auxílio Brasil, que era para dar de 600, não é possível mais. O aumento dos professores, funcionários públicos, não vai ser possível no primeiro ano. Metáfora, picanha vai ser de conta-gota, amigo. O doutor Carlos Eduardo, me permite apenas fazer um comentário. Ele diz aqui, nesse caso, doutor, entendo que o Bolsonaro continua, pois foi provada a fraude. É exatamente o que que a bancada está falando aqui. Seria uma penalização duplamente atribuída a alguém para, pela terceira vez, ser submetido a um novo sufrágio, o que não é necessário. Então, estamos de acordo, meu irmão. Tudo está perfeito. Então, vamos aguardar essa semana, mas eu acho que vai demorar mais, viu? Porque, vê só, o pessoal lá do STF, estranhamente, eles tinham uma reunião para o dia 14 e dia 15 de novembro, nos Estados Unidos, para falar sobre o novo governo. A deputada Bia Kicis até fez um discurso na Câmara. Como é que eles sabiam 2 meses antes que ia ter um novo governo, né? Eles já tinham isso e tinham 200 empresários que iam se reunir nos Estados Unidos junto com os ministros do STF no dia 14 e 15. E eles adiantaram a viagem para o dia 7. Agora, qual é a finalidade de adiantar essa viagem? Talvez por não estar presente no Brasil na quarta-feira e receber o laudo das Forças Armadas? Pois é. Mas vai receber, doutor Robson. Você imagina onde é que eles vão estar dia 7? Você imagina... Dia 7 não. Dia 9. Que vai ser na quarta-feira. Dia 14 que eles vão? É dia 14? Amanhã. A Força Aérea já tomou conta dos aeroportos. Então, veja bem. As fronteiras, essa movimentação do Exército na rua... Eu fui aqui na Forte Itaipu e a movimentação do Exército na rua, boa parte está indo para as fronteiras. Então, estamos cercando, estrategicamente, está sendo cercadas as fronteiras, todas as fronteiras. E o que ocorre? Fronteiras cercadas, para não entrar os vagabundos. Não é para não sair, não, é para não entrar. Os aeroportos, a Força Aérea Brasileira já está tomando conta de tudo, já está lastreado. Vai sobrar o presidente aí. Particular. Particular. Já teve até um cidadão no hotel lá no Caribe, a questão de um mês, menos de um mês atrás. Fazendo o quê? Aqui o doutor Antônio, o doutor Tadeu Antônio Cristiano diz: doutor Carlos, boa noite. Como será a diplomação do Nine, já que ele é ficha suja? Quer dizer, nós sabemos que eles estão programando para o Dia da Bandeira. Olha, a diplomação. Dia 19.
Dia 19. Dia 19. Então, imaginem vocês o estrago que o país vai ter com esse comportamento do Supremo Tribunal, do Tribunal Superior Eleitoral. Isso é um traje, doutor. Isso é um traje. É um traje. Então, esse é o ponto que não pode deixar acontecer esse ato. Não vai acontecer. Não vai, gente. Olha, não vai acontecer. Vai acontecer muitas coisas, mas esse ato não vai acontecer. Essa coisa não vai assentar, esse dragão aí não vai assentar a cadeira. Não vai, tá? Pode acreditar, não vai, não vai. Do Brasil. Outra coisa, se isso acontecer, vai ocorrer uma revolução, vai ocorrer uma guerra. Já está acontecendo, já está. Outra coisa Ninguém sabe importante onde está esse que homem. deve ser falado aí. Alguém sabe onde está esse homem? Só um pouquinho, doutor. Alguém sabe? Continua, Alguém doutor. sabe onde está esse homem? Não. Vamos lá, doutor Domingos. Esse movimento que está acontecendo hoje no Brasil, ele saiu fora das fronteiras do Brasil. Os brasileiros que moram fora do Brasil, estão aglomerados nas praças públicas fazendo movimento. Aquilo que está sendo feito no Brasil está sendo feito fora daqui. Teve um momento que eu fiquei muito emocionado aqui, foi quando a pessoa lá em Jerusalém, ela transmitiu ao vivo. É muita gente, é muito brasileiro em Jerusalém. É a terra do nosso Senhor Jesus Cristo. Muita gente na rua, muito brasileiro na rua. Depois você tem nos Estados Unidos, você tem no Canadá, você tem na Austrália, você tem no Japão, que eu assisti, na Alemanha. Ou seja, esse movimento que está aqui dentro do Brasil está extensivo fora daqui. Então, os brasileiros, foi aquilo que eu disse no começo, hoje está havendo um avivamento na cabeça das pessoas do Brasil, porque o Brasil é hoje a menina dos olhos de Deus, porque aqui é o celeiro do mundo. Tudo que existe no resto do mundo, nós temos aqui com abundância. Então, o que ocorre? Tem que se tomar cuidado, porque na hora que cair tudo isso aí, cai o sistema comunista no mundo, não é só aqui não, é no mundo. Porque esses caras não têm aonde. Onde eles vão roubar? Aonde eles vão roubar? Vou roubar o que não existe? Tem que roubar do Brasil. Se a porta fecha, eles vão morrer de fome, esses pestes. Cai o Foro de São Paulo também. Cai o Foro de São Paulo. Cai o tráfico. Tudo, cai tudo. Então cai toda a cortina, o véu negro, o véu das trevas que o comunismo representado pelo demônio traz para as pessoas, cai por terra. O avivamento vai ser do jeito que aconteceu no Muro de Jericó. Foi destruído inteiramente, porque estava pervertido, o povo estava sem moral, não tinha mais dignidade. Está igual os jovens de hoje aqui, vive na droga, vive na bebida, vive... Hoje, tanto é que a festa da suposta vitória do Nove Dedos foi aonde? Dentro do presídio. Onde que se viu isso? E no morro, né? E no morro lá do Rio. Eu sou bandido. Cadê a vitória do cara? Cadê que as pessoas vão para a rua para comemorar? Eu nunca vi que vitória é essa. Essa vitória foi muito excelente, não foi muito boa, não foi muito excelente, porque ela mostrou a depravação que esses caras, essas imundícies, acoitam e votam nesse vagabundo. Ele não é o culpado disso, ele está na dele. Ele é vagabundo, bandido é bandido. Agora, o ruim é que nós conseguimos descobrir que cheio de pessoas que você falava que era seu amigo, não é. Ele votou, eu vi um vídeo, a pessoa falando, eu votei nele para ver todo mundo fudido, para ver todo mundo quebrar a cara, para ter sua casa invadida. Então, eu vi pessoas de bem financeiramente falando isso. Quer dizer, são pessoas perversas, são pessoas que faziam parte de Sodoma e Gomorra, faziam parte de Jericó. Essas pessoas estão aqui entre nós. São perversas, são pessoas malditas, são pessoas que vieram aqui para destruir aquilo que Deus criou. Então, esse avivamento vai derrubar por terra toda a sujeira do demônio. E principalmente essas pessoas que ficam escondidas, né? Como eu conheço aqui vários advogados, inclusive irmãos, né? Que desgraçadamente apoiou esse cara. Eu cortei do meu WhatsApp, cortei um monte de vagabundos que até então eu achava que era amigo. Amigo nada. É sem vergonha, é mau caráter. Então eu cortei, eu não quero mais ter, sabe,
acesso com as pessoas, porque o mal que elas produzem contamina você, deixa você para baixo, deixa você derrubado. Então, a melhor coisa que se faz é cortar o vínculo com as pessoas, tirar esse lixo, essa coisa trevosa da vida da gente. E, graças a Deus, isso aconteceu. O doutor Mauro Gomes Schlenga diz assim, o Lalau não deve ter, na verdade, mais do que 20% dos votos. Essa é a verdade. Eu acredito que ele nem deveria ter concorrido. O que tirar 10, 5% dos votos, não importa quanto ele teve. Se ganhou, não importa quanto ele teve. Mas eu concordo com o doutor Mauro, que ele não deve ter passado. O resto foi tudo arranjado na mão grande. Doutor Carlos. Oi. Doutor, só um adendozinho. Os 58 milhões, né, que falaram, como até o próprio presidente falou, que agradece aos 58 milhões que votaram nele, 58 milhões hoje estão na rua, estão indo à rua. Dias e mais dias aumenta-se todos aqueles que não só votaram, mas todos aqueles que têm o senso de justiça. Não só os que votaram no presidente, mas todos aqueles que têm senso de justiça estão indo à rua porque não quer nosso país, ser vilipendiado e amanhã ou depois dizer que o crime compensa. Estão indo às ruas, isso eu pude ver, doutor, ali na pele. O doutor não sabe a sensação, sabe, até porque o doutor já foi, claro, todos nós aqui, a sensação, o positivismo, sabe? Uma energia tão positiva que tem nas ruas, doutor. Quando estamos ali, eu mesmo falo, né, os doutores acompanharam aí, eu fui no sábado, cheguei lá às 7h30 da noite, praticamente, e fiquei a noite toda e só saí de lá às 6 horas da tarde do domingo. E por mim, doutor, eu falo, eu iria todos os dias, enquanto tivesse nessa situação, iria com o maior prazer, e vou ainda. Até porque, doutor, todos estão indo, e falo mais, 58 milhões estão indo às ruas não pelo fato de ter votado no presidente da República, mas esse clamor é de justiça. Esse clamor é da mais lídima justiça. E pode ter a mais absoluta certeza. Se o outro lado teve tamanha votação, essa expressividade como foi declarado aí, por que então no dia da comemoração dele não se abrir as câmeras para ver até onde essa população estava ali apoiando aquele ser? Então, assim, desculpe, mas a prova não precisa nem muita coisa. A prova está ali, a postos, ou seja, as pessoas estão indo à rua pelo senso de justiça, clamando pela justiça da qual não se teve. Mas, doutor Maurício, sabe o que mais me causa uma causa estranheza e indignação? Porque as eleições foram encerradas no dia 30 de outubro, às 5 horas da tarde. Ali, os logs foram fechados. Sim. Certo? Agora, houve uma alteração nos logs em 4 de novembro, depois daquela live. Quer dizer, ficou mais escancarado ainda o processo de fraude. E mais, eu vi hoje uma notícia internacional lá da Espanha, um veículo de televisão mostrar pessoas trocando o pendrive tirado da máquina e colocando outro como se fosse aquele oficial. Eu vi, ninguém me mostrou. Isso alguém tem que explicar. Isso é fraude, e tem um outro dispositivo, tem um decreto presidencial que fala que aquele interfere na alteração dos resultados em fraude, em eleição, inclusive a pena máxima é morte. Então, preparem-se, não vai ser pouca coisa que está por vir aí. Doutora Léo, eu queria que a doutora falasse da remessa do último lote das carteiras da ANB. Então, o último lote já recebi agora, né? Só que eu não remeti ainda, doutor Carlos, porque eu estou aguardando chegar o lote do porta-documento que foi para produção. Está para chegar esses dias.
E dentro desses porta-documentos, tem algumas carteiras que estão nesse lote de carteira de identidade associativa. Então, a hora que eu for, vai tudo junto. Quando é que a doutora chegar. Tem ideia de tempo, de prazo? As carteiras estão prontas, né? Do lote 17. Então, as associativas, sim. Mas a porta-documento, eu acredito que até quarta-feira, no máximo quinta-feira, está chegando. Essa semana. Dessa semana. Ela chegando, inclusive amanhã eu vou dar até uma ligadinha para a pessoa na empresa e saber como é que está o SEDEX do envio. Tá? Ela chegando, vai essa semana. Inclusive, nesse lote está a carteira do meu irmão aqui, né? O doutor Domingos da Paz. Tá a carteira do doutor Domingos da Paz, sim. Tá, sim. Tá dele, então, tá da doutora Márcia, em memória da nossa amiga, doutora Márcia, né? Que partiu em julho. Tá. Então, várias carteiras aí que o pessoal está cobrando, mas elas estão nesse lote. Aqueles que estavam completa com a documentação, tudo certinho, foto, tudo, que vieram nesse lote, tá que sim. Só estou aguardando mesmo chegar, porque dentro desse lote tem carteira de porta-documento também. Então, eu faço uma coisa só, porque não adianta nada eu ir agora, levo uma remessa e seguro uma remessa da carteira do identidade, que vai seguir no SEDEX porta-documento. Nós temos uma questão aí de um doutor, do doutor Carlos Alberto, que ele é presidente lá. Ele, inclusive, vai seguir uma carteira do doutor Fábio junto com a do SEDEX dele, com o porta-documento dele, entendeu? Então, eu estou só aguardando isso daí. Chegar isso daí, vai tudo, porta-documento, carteira de identidade, vai numa remessa só. Deixa eu dar uma notícia aqui de primeira mão. Vamos lá. Estou precisando da carteira, por quê? Eu estou com um agravo de instrumento prontinho para chegar no STJ sobre aquela situação nossa lá, entendeu? Que o desembargador aqui em São Paulo fez uma presepada aí e não julgou a tutela antecipada incidental. Então, eu estou entrando agora com um agravo de instrumento e eu preciso... Doutor Domingos, ela vai num arquivo digital. Eu posso digitalizar e te mandar. Então, por favor, eu sou tudo dependente, porque eu quero mostrar para a ministra, vai na mão da ministra, presidente, né, a Tereza. Você viu como eu penso rápido? Doutora Leonice, olha aqui, ó, o doutor Wilson, aqui está falando, Wilson Freitas Melo, eu quero a minha carteira. Se ele não ainda formalizou o pedido, entre em contato com a doutora Léo, está aí embaixo do telefone, doutor Wilson. Pode entrar em contato com ela. Eu não me lembro, doutor. É Ibilson. Ibson. Ele no grupo. Ibson de Freitas. Não está no grupo, não. Não está. Não. Ele terá que fazer a formalização do pedido, né? Então, não, tem que fazer um procedimento da filiação, da associação, mandar foto, taxa, tudo isso. Ele quer entrar no grupo. Ele está pedindo para ser colocado no grupo da ANB, inclusive. Mas no grupo só entra associados. Olha, eu quero também fazer uma saudação muito especial ao meu irmão de farda, Dr. Carlos Alexandre Silveira Dias. Carlos Xandão aí está nos honrando com a sintonia. E diz ele, Dr. Carlos Schneider, a minha identificação da ANB. É só mandar... Como é que a gente vai mandar a identificação dele se ele não faz o processo? Manda, é isso aí. Então, tá... Não, passa lá uma mensagem no meu WhatsApp que eu te passo todo o procedimento, tudo escritinho assim, ó. Passa 1, passa 2, passa 3. Gente querida, muito bom nossa live. Semana que vem, segunda-feira, estaremos de volta e esperamos, oxalá, que possamos ter finalmente uma solução dessa situação toda. Que Deus nos abençoe e nos livre desse mal, né, dessa parasita, dessa lavoura de gafanhotos, que nós não precisamos disso. Vão destruir... Diga. Deus já nos abençoou. A nossa pátria, o nosso Brasil, ele é abençoado. Essa coisa não vai tomar conta aqui, não. Acreditem nisso.
Olha, o presidente sempre colocou Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Então, creia, gente, creia. Isso não é por acaso. Nós estamos passando por uma revolução, e não é apenas física, é uma revolução espiritual. Somente aqueles que estão mais voltados ali a Deus sabem do que nós estamos falando. Não é apenas uma revolução física, material, ela é espiritual. Isso é bíblico. Nós iríamos passar por isso. Em 64, antes de 64, as famílias passaram. É analisar o período. É o período. Eles nunca desistiram. Em 85, quando eles retomaram o poder, eles nunca desistiram quando eles perderam lá em 64. Eles continuaram trabalhando, se articulando para isto. Só que eles não vão conseguir. Sabe por quê? Porque aquelas forças armadas que lá estão, eles também têm família, eles têm mulher, eles têm filhos, eles têm vida. E alguém está prometendo terminar com o exército de Caxias, né? Exatamente. Vocês acham que eles vão se submeter a isso? Ele já foi claro. Então tá, doutor Maurício, 1 minuto para as suas considerações. Bom, doutores, eu mais uma vez agradeço a Deus por tudo, e agradeço por estar com todos os doutores, ilustríssimos doutores, que para mim é uma honra estar com o doutor Carlos Chinalli, o doutor Robson, o doutor Aléo, o nosso querido doutor Domingos da Paz. Muito obrigado a todos. E é como dizem, só mais um adendozinho, é como dizem, inclusive estão dizendo nas ruas, né, que eu estou sempre lá, então eu vou de novo lá novamente, e estão chamando de a revolução dos girassóis. Então, agradeço a todos os internautas, os nossos doutores, muito obrigado. Meu irmão Domingos da Paz, a palavra é sua, 1 minuto. 1 minuto. Bom, agradecer a Deus, nosso grande arquiteto do universo, pelas nossas vidas, e pelo avivamento que está tomando conta do Brasil. Esse avivamento só pertence a Deus, a mais ninguém. Deus, acima de tudo, ele é de tudo e de todos, porque ele tomou conta daquilo que é dele. Ele deixou a rédea solta para ver até onde ia a capacidade de cada um, que cada um pudesse usar o seu livre-arbítrio sem fazer mal para o outro. E isso chegou no limite. Esse limite é exatamente agora. Esse povo foi levantado, esse povo está na rua para concretizar a Força Armada Militar com o braço do Jair Messias Bolsonaro, que está fazendo às vezes, né? Aí fazer uma metáfora, né? Fazendo às vezes de Josué, quando pôs o povo na rua e derrubaram o muro de Jericó, as muralhas de Jericó. Então a mesma coisa vai ser feita aqui. Eu creio nisso e isto está acontecendo. E as pessoas um pouco mais, vamos dizer assim, religiosas, que têm intimidade com a Bíblia Sagrada, que têm intimidade com as coisas espirituais, que respeita esse lado, né? Está entendendo o que eu estou falando. Então, é bem assim. Nós temos um fôlego de vida, nós devemos a um só, a Deus, a mais ninguém. E agradecer pela companhia do doutor Robson, do doutor Carlos, meu irmão, doutor Maurício, doutora Leonice, minha amiga, né? E agradecer e pedir a Deus que nos abençoe sempre e que abençoe o povo brasileiro. Bastou falar em Messias que o inferno se agigantou. Vixe, Maria, que coisa linda. Doutora Leonice, 1 minuto para as suas considerações. Força, vamos seguir em frente, a vitória é nossa. Nós temos um Pai maior e Ele está sobre todos nós. Vamos em frente. A vitória é nossa. Uma semana abençoada a todos. Vamos seguir firme e forte. A vitória está perto. Ok. Doutor Robson, 1 minutinho para as suas considerações. Boa noite a todos. É um prazer falar com esse pessoal super inteligente, patriota, dedicado e que vem fazendo muito pelo nosso país. Não é de hoje, né?
eu conheço a história de vocês há algumas décadas que estamos lutando pelo Brasil, né? Não, ninguém aqui faz nada por interesse pessoal, nem por reconhecimento, nem por nada. Anonimamente, eu conheço que as pessoas aqui, todos, né, cada um aqui, tem feito coisas maravilhosas pelo nosso país. E Deus recompensa as pessoas que persistem, né? Nós já pegamos situações muito mais difíceis, onde estávamos sozinhos, e chegamos num momento em que nós, já, como disse o doutor Domingos, né, já é um momento de vitória, porque para quem andava na rua sozinho, na frente de quartel, eu já fiz isso várias vezes, 10 pessoas, hoje, isso é uma vitória. E Deus está abençoando o nosso esforço. Então, persistir, ter fé, porque a vitória nós já conseguimos. Não vamos conseguir, já conseguimos. Chegar aqui nesse ponto já é a vitória. Agora, o resultado é só uma cereja no bolo. E nós vamos conseguir. Feito. Então, boa noite a todos. Doutor Robson, doutora Leonice, doutor Maurício, minha gratidão aos internautas, muito obrigado. E eu gostaria de fazer aqui um refrão. A paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor. Porém, se um dia a nossa pátria amada for ultrajada, lutaremos com fervor. Muito boa noite, muito obrigado. Que o grande arquiteto nos derrame muita luz, muita bênção, para trilhar o nosso caminho da vitória e das nossas conquistas. Aos internautas, minha gratidão, a nossa gratidão. Semana que vem, nesse mesmo horário, estaremos de volta com mais uma live. Esperamos em ambiente um pouco diferente do de hoje. Deus os abençoe, boa semana e vamos lutar para que amanhã os americanos republicanos vençam as eleições também. Já boa noite. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos, grande abraço, Deus acima de tudo. Amém. Fiquem com Deus.